Liderar, capítulo 7. Conclusão. O seu exemplo em liderar. Toda pessoa que chega a uma posição de liderar receber em sua formação a influência de algum ou alguns líderes que observou e de quem adquiriu ideias e características. Todos os líderes, indistintamente, se inspiram nas atitudes e ações de outros líderes que vieram na frente para nortearem seus esforços, planos e mesmo conceitos pessoais quanto à própria liderança. Não é difícil que você tenha se decidido a participar desta aventura-tarefa de liderar no desbravadorismo por influência de algum ou alguns grandes líderes que você conheceu. Às vezes, um sermão ou ao vê-lo em ação frente a seus liderados motivou a ser como ele, ou eles. Pode ter sido mais pessoal, uma palavra de incentivo ou apoio destes líderes dirigida a você, fez com que seu coração tomasse aquilo como profecia e desafio, algo que você tem que honrar. Foi assim com você, conselheiro, instrutor, diretor, regional ou departamental. Enfim, líder, o que aconteceu? A partir deste acontecimento, você passou a observar mais, imitar o seu líder ou líderes, buscando ver sempre a maneira dele atuar e agir frente à tarefa de liderar? É possível e provável que, pelo menos no princípio, você tenha até adquirido algumas características, incorporado certos gestos e frases do seu líder exemplo, mesmo que inconscientemente, afinal, você também queria chegar lá, não é mesmo? Não pense que é vergonhoso confessar estas ações, pois todos os grandes líderes de todos os tempos sempre buscaram exemplos, líderes exemplos para assim direcionarem seus lideranças. Quem sabe até o seu ou seus líderes exemplo possa ter sido um ou uns dos líderes, grandes líderes que participam como colaboradores deste livro. Talvez você tenha feito um mix de todos eles, e a partir do resultado, criou sua forma de liderar. Pode ser que a partir da leitura deste livro, você comece a buscar mais exemplos nas lideranças de Neemias e Moisés. No entanto, como não podia deixar de ser, neste capítulo de conclusão, deixe de apresentar o mais famoso dos personagens de todos os tempos. É certo que todos conhecem sobre ele, mas vamos analisar apenas alguns aspectos de sua vida sob a óptica de sua liderança. Vamos ver a forma de liderar de Jesus. Afinal, ele foi o exemplo para nós em tudo, inclusive liderar. Jesus não era alguém de origem importante. Às vezes, alguns pensavam que para vir a ser um grande líder, a pessoa tem que ter origem, de berço, ou ainda sobrenome ou pedigree. Se dependesse destes detalhes, Jesus jamais seria sequer subalterno, quanto mais líder. Origem desconhecida, ao invés de berço de ouro, teve uma manjedoura, um lugarzinho no meio do estábulo. Não deveria indicar um bom começo para um futuro grande líder. Não for a aparição do anjo do Senhor, José sequer ficaria para ver seu nascimento. Apesar de ser da linhagem de Davi, o pedigree naquele tempo não era grande coisa. Afinal, quem mandava eram os levitas, e isto depois das ordens dos romanos de quem eram tributários. Nada promissor para alguém vir a ser um grande líder ou ainda vir a liderar a maior tarefa, a missão que esteve sob sua responsabilidade. Não faz a menor diferença, portanto, de onde você veio. Você pode e irá, pelo poder de Deus, se tornar com absoluta certeza num grande líder no desbravadorismo e cumprir também a sua missão. Estudo e preparo técnico acadêmico. Nosso exemplo, Jesus não teve preparo acadêmico para atuar na liderança, mesmo porque Nazaré não era mais que uma vilazinha sem importância, um subúrbio no pé do morro que, segundo os doutores da época, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Demonstrava bem a fama de onde Jesus fora criado. Quando a trabalho, carpinteiro era algo simples e humilde. Mesmo que você tenha passado a infância e a juventude vivendo numa área não lá muito bem conceituada, isto não é pretexto de que você não venha a ser um grande líder. Podem até alguns doutores da lei e fariseus virem a questionar sua origem. Pode vir coisa boa da vila, lá só tem favelas e marginais.
Quanto à sua ocupação, trabalho ou ofício, não o desqualifica para a liderança. Qualquer profissão desenvolvida com esmero é digna, seja carpinteiro, pedreiro, vendedor ou importante empresário ou doutor. Escolha de assessores. Todo bom líder deve estar assessorado por pessoas altamente qualificadas, certo? Vamos só dar uma olhada no time de assessores que Jesus escolheu antes de qualquer conclusão. Pedro, André, Tiago e João, 1/3 do time. Os primeiros convocados eram parentes ou sócios. Um mau começo para uma assessoria. Quanto a qualidades dos escolhidos, pior ainda, os 4 eram pecadores, profissão braçal e comum, nada a ver com habilidade de liderança, arte de falar em público ou ainda conhecimento profundo da missão a ser realizado. Para atender o chamado a participar como assessores, Jesus teve que, como bom líder, entrar na deles, convidando-os para serem pescadores de homens. Apesar dos 4 serem da mesma profissão, eram completamente diferentes. Pedro, explosivo e talvez até meio cabeça de pedra, demorava a entender as coisas. André, seu irmão, foi o primeiro dos 4 primeiros, pois sendo discípulo de João Batista e inteligente, pescou a mensagem de João Batista ao dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus. Os outros 2 filhos de Zebedeu não só eram diferentes, como foram diferentes até a morte. Enquanto João, discípulo amado, foi o último dos 12 a morrer, Tiago, seu irmão, foi o primeiro a partir por causa da missão. Não o primeiro dos 12 assessores a morrer, pois isto coube a Judas Iscariotes. Morreu na missão de traição ao líder por si mesmo. Tiago, seu irmão, provavelmente não chegou a escrever nada por falta de tempo. Morreu ainda no começo da missão. Já o outro Tiago, que também tinha um irmão no time dos assessores, Judas, escreveu um dos livros mais fortes do Novo Testamento. O outro filho de Alfeu, Judas Tadeu, teve sérios problemas quanto a nomes, já que Judas tornou-se sinônimo de traidor. Teve que começar o seu livro já se explicando. Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Então, apesar de escrever um livrinho pequenino, conseguiu fazer um resumo de quase toda a Bíblia. Alguns, como Mateus, sua profissão anterior à de assessor está claramente descrita, coletor de imposto, enquanto outros, como Filipe, o que ficou conhecido foi sua profissão a posteriori, o evangelista. Bartolomeu sequer sabe se sua ocupação, e ao que parece deve ter sido mesmo amigo de Filipe, que aparece com o nome de Natanael, ambos da mesma cidade, Betsaida. Tomé ficou famoso por sua incredulidade. Era também uma mostra de que não se convencia facilmente, porém era alguém fiel e denotava muito amor a Jesus. Então Tomé disse aos discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. E por fim Simão, o que continuou como Simão, já que o outro Jesus apelidou de Pedro. Era um ex-participante de um grupo de fanáticos e revolucionários, uma facção que por zelo às leis e costumes insurgia-se contra toda a autoridade romana. Que tal? Com o time de assessores deste, você toparia a missão de só ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Talvez você esteja se dizendo, Jesus, apesar de humano, era Deus. E sim, mas liderar significa que você tem liderados, você envolve outros. Jesus não tomou esta missão de pregar em todo mundo sozinho. Você não é ou está líder sozinho. Para ser líder, você tem que envolver outras pessoas, liderar mesmo que não sejam tão qualificados ou preparados, instruídos como o fez Jesus. Não faz mal que você consiga só uns 12 para serem liderados por você. Já está bom, você já está liderando. E mesmo que um ou mais venha te trair, não se dê por vencido ou frustrado. Não poderá ser o pior grau de traição do que o foi com o assessor Judas Iscariotes. Por 30 moedas não só traiu, como entregou seu líder à morte. E mesmo com este time de assessores, Jesus conseguiu levar a cabo uma missão que tinha tudo e um pouco mais para dar errado. É só ver os fatos seguintes e você se animará, pois suas condições serão com toda certeza bem menos dramáticas em sua liderança.